E nesse vídeo eu quero explicar para vocês aí um pouco do que acontece com os emuladores no Nintendo Switch. Eu quero falar exatamente como funciona essa questão de jogos antigos, né, no Switch, porque muita gente ainda tem confusão sobre isso. Eu vou abrir até o aplicativo que eu uso para encontrar aí os jogos antigos. Enquanto isso, vou vindo aqui, vou mostrando para vocês. Como vocês podem ver, ó, deixa eu vir aqui na parte dos jogos. Deixa eu achar ali. Ué, não quer ir na parte dos jogos? Aqui. Vamos lá. Começando, pessoal, para mostrar para vocês, é o que? Esses emuladores aqui, ó. Tá vendo que eu tenho emuladores aqui? Eu já vou, no final eu mostro para vocês, eu abro eles e mostro para vocês. Isso aqui são emuladores oficiais da Nintendo. Como que funciona no Switch, os emuladores? Tem esses emuladores aqui, que eles são chamados emuladores oficiais da Nintendo, né? São emuladores que a própria Nintendo lançou, em que dentro dele já vem alguns jogos que a Nintendo selecionou. A Nintendo selecionou alguns jogos e dentro dele já tem aqueles jogos ali, certo? Porém, o que aconteceu? Com o tempo, o pessoal criou uma modificação que é para adicionar mais jogos. Então tem esse emulador modificado, que você consegue adicionar mais jogos e colocar até jogos em português. Depois eu vou mostrar para vocês. No caso, tem o Super Nintendo, tem do 64, tem do Game Boy Advance, né? Tem Mega Drive, que é da Nintendo também, que a Nintendo tem os direitos aí, não sei porquê, mas tem direito. Game Boy, né? Vamos ver se tem mais aqui que eu não tô recordando. Então, são esses, basicamente são esses, né? Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, o Mega Drive. Então, esses são os emuladores que a Nintendo lançou e ali vinha com poucos jogos. Aí o pessoal criou a modificação e aí conseguiu adicionar mais jogos e jogos até em português com essa modificação, tá certo? Então, esse é um meio de você jogar jogos antigos aí. No caso, esses são emuladores oficiais da Nintendo. Aí, o que aconteceu? Com o tempo também, alguns emuladores, alguns usuários conseguiram criar alguns emuladores que também conseguem se instalar aí dentro do próprio Switch, como o RetroArch lá, né? Que já existe há um tempo, então eles conseguiram instalar o RetroArch aí, entre outros emuladores, né? Você consegue instalar diretamente no aparelho, como esse daqui de PlayStation 1, né? Ele também dá para ser instalado e é um emulador diferente, igual aqueles emulador antigo, que você tem que instalar ele e pegar as ROMs do jogo para poder colocar ali, tá certo? Diferente desses outros que você já abre, já tem as capas já dos jogos, tudo bonitinho já para você escolher e jogar, certo? Fora isso, pessoal, o que tem, qual que é o outro método que eu vou mostrar para vocês aqui? É um outro método. Você consegue instalar o jogo antigo direto no próprio Switch, tá vendo? Que eu tenho aqui, ó, Tekken 3 de PlayStation 1, Top Gear 3000 do Super Nintendo. Eu tenho aqui, ó, um jogo de Advance, né? Tem um jogo acho que de Mega Drive aqui, de Game Boy, direto no Switch, ó. Tem vários jogos antigos instalados direto no Switch. Também dá, ó, Sega CD, tá vendo? Ó, Pokémon Stadium, Rush 2, o Smash, Zelda 3DS aqui. É, tem vários jogos antigos instalados direto nele. Como que é feito esse outro jeito de colocar jogos antigos? Vocês vão vir aqui nesse aplicativo e aí vocês vão vir nessa parte aqui, ó, novos jogos. Precisa ser feito modificações, né, pessoal? Não é assim, não é. Ele não vem dessa forma quando você manda desbloquear, né? Tem que ser feito modificações e configurações para que ele fique desse jeito. Se você precisar de ajuda, igual a gente sempre fala aqui, tem auxílio técnico nosso personalizado via WhatsApp para você estar resolvendo qualquer problema aí que você queira resolver. Se você quiser baixar jogos antigos pelo Switch, tem como resolver. Se você quiser instalar aqueles jogos, emuladores modificados, também tem como resolver. Se você quiser baixar só jogos de Switch pelo Switch, também tem como resolver. Então, no caso aqui, eu quero jogos antigos. Então, o que eu vou pôr aqui? Eu vou escrever, por exemplo, NES, né? Vou pôr aqui, conchete aqui. Vou escrever NES, que já é o primeiro Nintendinho lá, né? Se eu quisesse o Super Nintendo, eu colocava SNES. Então aí, ó. Como vocês podem ver, jogos antigos estão aqui. Agora vamos lá. Vamos supor que eu quisesse o SNES, né? Que é o Super Nintendo. Acho que é assim ele já vai achar. Vamos lá. Aí, ó. Agora aqui estão os jogos de Super Nintendo. E como que instala, pessoal? Só para mostrar para vocês como é que instala, vou pegar aqui escolher um aqui, deixa eu ver.
Um de Super Nintendo. Vou pegar um aleatorinho aqui. Deixa eu ver, só pra você ver como é que funciona a instalação. É como se fosse instalar um jogo de Switch mesmo, só que aqui no caso um jogo antigo, né? Deixa eu pegar algum, tá difícil de eu ver algum que eu identifique. Aqui ó, esse NBA aqui. Apertou em cima, apertou em instalar, ele vai baixar e instalar, pessoal. Assim como é o Nintendo Switch também, jogos de Switch. Só a diferença que é o peso, né? Esse jogo é muito mais leve que o jogo de Switch. Então depois que você baixa, vamos lá. Aí, depois que você baixa, o que acontece? Ele já vai direto para a tela principal. Tá ali o jogo. Aí como que funciona para abrir? Esses jogos é como se, como eu acho que a aplicação de emulador é bem levinha, então ele meio que instala a aplicação, né? Para cada jogo ele instala a aplicação do emulador e o jogo. Não fica preocupado com o peso, porque é bem levinho, então não muda nada para você. Esses jogos antigos eles são bem leves, tanto o emulador quanto o próprio jogo, né? Então você apertou aqui para abrir, ó. Aí ele instala como se fosse instalar o emulador para depois abrir o jogo, né? Então vou mostrar para vocês aí. Olha lá, ó. Instalou, você vai no jogo. Então ele já abre o jogo aí, o jogo antigo direto no Switch. Então esse é um método e aquele outro é outro, que é pelos emuladores oficiais da Nintendo, né? É meio que tem 3 métodos aí de instalação de emuladores, né? Lembrando, pessoal, que o Switch ele não aguenta 3DS, alguns jogos de DS também. O que o pessoal consegue fazer, algumas modificações no Switch, pra, tipo assim, um overclock no Switch para que ele aguente. Aí ele consegue rodar um jogo ou outro, também não é todos, que ele vai jogar de 3DS ou de DS. Só para vocês ficarem cientes disso, que se você quiser esse tipo de emulação, aí já tem que fazer outras modificações que a gente nem indica fazer aqui, porque seria um overclock no Switch. Pra jogar alguns jogos, não vai jogar todos. Só pra vocês verem que tá aí, ó. E agora eu vou abrir aquilo lá que eu falei pra vocês, por exemplo, ó. Super Nintendo aqui modificado, pra vocês verem como é que é a diferença desses emuladores que a Nintendo lançou e o pessoal modificou, né? Ele é mais bonito, ó, ele já entra, tem a capinha do Super Nintendo. Aí também vai ter os jogos aí, ó, já de cara. Tá vendo? Ah, esqueci que eu atualizei meu console. Como eu atualizei, ó, ele só tá com os jogos que a Nintendo adicionou. Tá vendo que são poucos? Quando você faz a modificação, é adicionado mais aí uns 30 jogos e vários deles em português. É que aqui o que aconteceu? Toda vez que você atualiza o desbloqueio, você perde todas as modificações feitas no Switch. Você perde tradução, você perde modificação, e eu não lembrei disso. Eu esqueci de... Eu coloquei o tema, mas eu não coloquei a modificação do Super Nintendo. Então eu vou ter que recolocar, porque eu atualizei o console, né? Então eu vou ter que recolocar aí as modificações e essas coisas aí, certo? Então só para vocês entenderem como é que funciona aí os emuladores, né? No Nintendo Switch, espero ter explicado bem. Se precisar de ajuda para algum problema que você está tendo com o seu Switch, aí é só entrar em contato com a gente via WhatsApp. A preços baixos você vai estar resolvendo o seu problema. E o atendimento personalizado ali para você resolver o seu problema ali, ou se você quiser aprender alguma coisa do Nintendo Switch, tá certo? Vou ficando por aqui, valeu e fui!